Bom dia, Pepes lindas. Sejam muito bem-vindas aqui. Hoje a gente está fazendo o encerramento do nosso programa do Atenção Plena, que eu já vou ficar com saudades. Me contem aqui no chat, Pepes, quem conseguiu praticar ao longo dessas semanas. Não precisa ser perfeito, né? Mas quem conseguiu ter um mínimo ali de disciplina para experimentar todos os áudios. Ainda tem algumas pepezinhas chegando, mas já demos os nossos 5 minutinhos, então a gente vai começar, tá bom, Pepes? Vamos lá. Vamos lá, então. Pepes, então, hoje a gente encerra o nosso programa começando a semana 8. A semana 8, eu falo que ela é uma semana, assim, definitiva, né? Uma semana que a gente vai carregar, de preferência, para o resto das nossas vidas, tá bom, Pepes? Eu vou começar a ler aqui. Talvez eu precise fazer algumas pausas, porque eu ainda estou afastada por causa da minha laringe, mas eu já falei para o meu médico, nem me afaste na segunda às 7 da manhã, porque eu tenho que encerrar a nossa atenção plena. Então, olha só, olha que história preciosa. Existe uma velha história sobre um rei que queria mudar de palácio. Mas por temer que os seus inimigos se aproveitassem disso para atacá-lo e roubar os seus tesouros, ele convocou o seu general de confiança. Meu amigo, disse ele, eu tenho que sair do palácio com todo o meu tesouro em um prazo de 24 horas. Você tem sido meu servidor, meu soldado de confiança há muito tempo. Eu não confio em mais ninguém para me ajudar nessa tarefa. Somente você conhece a rede de passagem secreta subterrânea entre esse palácio e o outro. Se você puder me ajudar carregando todos os meus preciosos tesouros, eu darei a ti e a tua família a independência. Poderás se aposentar do serviço e, como recompensa pela tua fidelidade de tantos anos, você vai receber uma parte da minha riqueza, das minhas terras, o que vai permitir que a tua família viva financeiramente segura para sempre. Chegou o dia em que os tesouros deveriam ser transferidos, né? Então, o general dele, a pessoa de confiança, aceitou o desafio. Deixa eu tirar esse barulhinho. O general se esforçou muito. Ele já não era um homem jovem, mas ele persistiu em seus esforços. Ele sabia que a tarefa tinha que ser cumprida em 24 horas. Após aquilo, seria muito arriscado prosseguir. No último momento, ele conseguiu completar a missão. Ele foi ver o rei e o rei estava encantado. Como o rei era um homem de palavra, lhe deu a parte prometida, as escrituras de algumas das terras mais belas e mais férteis do reino. Então, missão cumprida. O general voltou para casa, tomou um banho, e enquanto ele repousava depois do banho, ele pensou em tudo que ele tinha conseguido e relaxou. Ele sentiu uma grande satisfação interna por poder se aposentar, por ter conseguido realizar suas tarefas e por ter terminado aquele serviço. Naquele momento, ele teve uma sensação gostosa de dever cumprido. E a história termina aqui. Aí, Pepes, quando a gente começa a ler essa história, a gente fica assim, nossa, vai acontecer alguma coisa, o general vai morrer, ou o rei não vai entregar o que ele prometeu, né? Ou quando eu comecei a ler essa parte, eu lembro, a primeira vez que eu li esse livro, eu falei, eu acho que agora ele vai deitar, a gente ouve tanto isso, né? Acho que ele vai deitar e falar assim, "E agora? Minha vida perdeu sentido." Mas não, Pepes, qual que é o propósito dessa história? O propósito dessa história é o seguinte, é essa sensação de bem-estar de quando a gente finaliza algo.
quando a gente faz um processo começo, meio e fim, seja lá o que for, né? Então, quando você pega ali a sua bolsa para organizar e você organiza ela começo, meio e fim. Comecei a organizar minha bolsa, terminei de organizar minha bolsa. E aí eu sinto uma sensação de dever cumprido, mas uma coisa boa. Esse sentir uma coisa boa, Pepês, na maioria das vezes é algo que a gente não faz. Por quê? Por causa da correria. Então você fica condicionada a terminar uma tarefa e começar outra. Por quê? Porque você tem uma lista, você tem isso aqui, ó. Você tem isso aqui. Então, você terminou essa bolinha, ao invés de você sentir uma coisa gostosa, uma recompensa assim, nossa, eu fiz essa tarefa, aí eu tinha que marcar dentista, marquei o dentista, ó, o dentista tá marcado, eu lancei na minha agenda do Google. Aí você não para 5 segundos para fazer isso aqui, ó. Ah, que bom. Olha quanto tempo eu tô precisando marcar esse dentista. Marquei, tá na minha agenda. Ai, deu certo, deu certo. Você não faz isso. Já com uma ansiedade agora. Põe um X, qual que é a 2? E qual que é a 3? E qual que é a 4? Só que enquanto você está fazendo a 2, a 3 e a 4, para piorar, você ainda tem um motor ligado, falando, não vai dar tempo, não vai dar tempo, isso aí não é nada, você tem muito mais coisa para fazer, tem muito mais gente demandando, mas sua casa tá suja, mas as crianças não sei o quê, mas tal pessoa pedindo, mais o relatório, mais isso, mais isso, mais isso. Então, a gente simplesmente não vive esse momento, eu não sei porque, mas eu imaginei que a posição que o general deitou foi estrela do mar, assim, sabe? Na cama, assim. Ai, que bom, dever cumprido. Mas por que que ele trouxe essa história? Justamente, Pepe, para a gente começar a trazer isso para a nossa vida, trazer ao longo do dia, para cada coisa que você fizer, esse momento de segundos, presta atenção, isso é um microbloco, isso é sutil, isso é sutil, é um microbloco assim, terminei, ah, que coisa boa, finalizei essa tarefa, mas e as outras que estão em aberto? Não importa, eu finalizei essa tarefa. Tudo bem, Pepês? Então, esse é um hábito que a gente vai trazer para o resto da nossa vida. Deixa eu ler mais um pedacinho aqui para vocês. Você sabe como é esse momento? Talvez você tenha experimentado alguma coisa semelhante quando as coisas deram certo para você no passado. Você teve uma sensação de dever cumprido, uma sensação de que aquela tarefa foi realizada. Mas um dos aspectos mais difíceis da corrida frenética pela vida é que, com frequência, a gente não se permite que a ideia de dever cumprido entre na nossa rotina. Costumamos correr de tarefa em tarefa. O final de uma é apenas o início da outra tarefa. Não há pausas intermediárias em que podemos dedicar uns poucos segundos para sentar, refletir e perceber, Pepês, perceber sensorialmente que conseguimos completar algo. Você tem que celebrar que você completou qualquer coisa, Pepe. Colocou o café na mesa, completou uma coisa. Fez a sua meditação, completou. Nossa, fiz a minha meditação. Olha, fiz a minha caminhada. Hoje meu filho saiu chorando que teve um problema com a professora de inglês. Ele falou, mãe, você promete que você manda e-mail? Eu falei, eu prometo. Mas saindo daqui, eu falei, saindo daí. E aí, assim que ele saiu para a escola, eu falei, agora eu vou enviar o e-mail que eu prometi para o meu filho, né? Vou conversar com a teacher. E aí, sentei, fiz o texto do e-mail, terminou o texto do e-mail, eu falei, agora eu vou fazer uma pausa de reconhecimento, né? Finalizei uma tarefa. E assim é, tá? Bom, ocorre o inverso. Quantas vezes você fala, eu não fiz nada hoje? Vai falando aqui no chat. Para aquele dia termina e você fala assim, eu tenho a sensação que eu não fiz nada hoje. A gente faz isso com mais frequência quando a atividade chegou no auge. Haverá uma via alternativa se você consegue cultivar a sensação de dever cumprido nesse momento em relação às pequenas coisas da vida. Existe uma chance de você conseguir enfrentar a voz interior que vive dizendo que você ainda não chegou lá, que nunca está suficiente, que você não está satisfeita, que você ainda tem muitas coisas para realizar.
você vai descobrir que está sim completo do jeito que está. O que que é isso aqui, bebês? O que que é isso aqui? Está completo do jeito que está é o mesmo conceito que a gente traz nos programas PP, que é o seguinte: você vai morrer com pendências. Ponto final. Você vai morrer com pendências. Você vai morrer com pendências. Você não vai sair dessa vida sem pendência. Então, estar com coisas pendentes é uma coisa, é um fato que não pode te causar ansiedade. Por quê? Porque é uma coisa que é. É uma coisa que é. É como você conseguir começar a sentir ansiedade porque você tem cabelo. Eu tô ansiosa porque eu tenho cabelo, eu tô ansiosa porque eu tenho dente, mas é assim. Você tem dente, você tem cabelo. Eu tô ansiosa porque eu tenho duas mãos. Não, mas é assim, você tem duas mãos. Então, você tem pendências, você tem pendências e você sempre terá, igual você tem duas mãos. E não faz nenhum sentido você ter ansiedade em relação a isso. Então, esse aqui é um ponto de mudança para você levar para a vida. Ter pendências é uma coisa normal. É igual ter duas mãos, é igual respirar. Você não fica ansiosa que você tem. Eu tô ansiosa, meu coração tá batendo. Não, seu coração sempre vai bater. Enquanto o seu coração bater, você vai ter pendência, Pepe. Então, a lista de tarefas não tem que assombrar você. E você não tem que terminar uma tarefa e começar outra. Você tem que terminar uma tarefa e celebrar. Paty, como assim? Já não tenho tempo de fazer nada, ainda vou ter que parar entre uma tarefa e outra. Não é parar, não é fazer uma festa entre uma tarefa e outra, mas é mentalmente. Pode ser uma respiração, Pepe. É uma coisa assim, sutil. Pode ser uma respiração, 10 segundos, mas você vai reconhecer, ó. Sente aquela sensação, ai, coisa boa, terminei essa tarefa. Hum, olha, finalizei. E aqui, deixa eu falar para vocês como que eu faço. Eu não faço isso por bloco, eu faço por tarefa. Então, agora, por exemplo, vou começar meu bloco de trabalho. Eu tenho uma lista enorme, grande, de coisas que eu tenho que fazer no trabalho. Então, por exemplo, eu tenho que revisar esse vídeo, tenho que fazer a tradução desse documento, tenho que fazer reunião com esse colaborador. Então, o que que eu faço? Depois de cada item, eu faço a pausa de uma respiração. Às vezes, quando é uma tarefa que me deu mais trabalho, né, que estou mais orgulhosa ainda de ter feito, eu faço 3 respirações para sentir aquilo ali. Fiz. Ontem eu tive que fazer um documento para o meu time de automação. É uma tarefa chata, que eu estava procrastinando. Porque tem um monte de código, isso, e aí daqui vai para esse, se a pessoa apertar esse botão, vai para cá, se apertar esse botão, vai para cá. Era um mapa mental muito chato de automação. E aí eu falei, ontem, é domingo, eu almocei, aí fiz meu descansinho. Aí eu falei, agora eu vou sentar e eu vou fazer o mapa de automação, vou fazer. As crianças estavam brincando, estavam com amigos, meu marido estava na minha sogra, eu falei, esse é o momento, eu vou fazer. E eu sentei, fiz o mapa inteiro de automação. E depois eu fiquei uns 10 minutos nessa sensação gostosa. Então não foi uma respiração. Ontem eu quis ficar 10 minutos. Eu fiz meditação e fiquei, terminei esse mapa, terminei incrível, 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 terminei esse mapa, terminei esse mapa. Uma sensação muito gostosa. Quando a gente pratica isso ao longo do dia, não existe mais, primeiro, ansiedade por ter pendências, porque você deixa de colocar o foco no meio copo vazio. Tô com a sensação de que eu não fiz nada. Ou não fiz mais que a minha obrigação. Você faz 100 coisas durante o dia, chega no final você fala, mas tudo que eu fiz não fiz nada de especial, não fiz mais que a minha obrigação. Isso é terrível, Pepe. Talvez algumas de vocês tenham ouvido isso, não é? Às vezes na infância você tirou uma nota boa, não fez mais que obrigação. Nota baixa é punição, nota alta não fez mais que obrigação. Então a gente vai trazendo esse condicionamento. Não fiz mais que obrigação. Tô aqui, eu terminei meu trabalho, não fiz mais que obrigação. Fiz a rotina doméstica, não fiz mais que obrigação. Isso começa a se tornar um peso extremo. Então, anula o não fiz mais que obrigação e começa a reconhecer, celebrar e degustar. Você tem que estar no modo degustação. Degustar cada vez que você finaliza uma tarefa.
Agora tem um ponto, Pepês, que é o seguinte: é, se a gente vai morrer com pendências, e se ter pendências, ter tarefas em aberto, caixinhas em aberto, é o nosso estado natural, isso não deve gerar ansiedade, o que que a gente tem que fazer com esse monte de tarefa? A gente tem que ter a sabedoria para priorizar, é só isso, só isso. Então, você imagina que você é uma goleira, né? E tem um monte de bola sendo chutada, um monte de gente chutando no gol. Tem 100 bolas no campo, não tem uma bola só. E aí você não vai conseguir defender todas as bolas. Você não vai conseguir defender todas as bolas. Mas imagine que tem algumas bolas que são bolas especiais, são bolas douradas. Essas bolas douradas você tem que defender. Então, você tem que ficar de olho nas bolas douradas. Você entendeu? Quais são as bolas douradas? O seu painel brilhante, Pepe. Seu painel brilhante são as bolas douradas. O mundo pode cair, mas você não vai deixar de se alimentar bem. O mundo pode cair, você não vai deixar de dormir bem. O mundo pode cair, você não vai deixar de fazer os 15 minutos de organização da tua casa. Não é limpeza, é processo, é sistema de organização, 9 passos. O mundo pode cair, você não vai deixar de se conectar 15 minutos com o teu dinheiro, não vai deixar. Porque senão você desconecta do dinheiro, você não consegue mais atrair, bagunça, pilar 1, 2, 3. 15 minutos, o mundo pode estar caindo, pode estar explodindo. Ah, você tem que entregar tal coisa hoje. Eu não vou abrir mão de me conectar 15 minutos com o meu dinheiro. Não vou deixar de fazer minha meditação. Se você somar as tarefas do painel brilhante, em 16 horas que você tem acordada, se você somar essas tarefas, não vão passar de 2 horas do seu dia para você fazer tudo que é de principal. E as outras 14 são para as outras coisas. São para as pessoas que você ama, para as tarefas de ocupação, para o seu trabalho. Tá tudo bem. Então tá tudo ótimo. Percebeu? Não tem motivo para ansiedade. Porque você vai tirar um tempo para você comer bem, mastigando. Aí você tem 15 minutos para casa, 15 minutos para o dinheiro, 15 minutos que seja para você meditar, percebeu? Só aqui, ó, 45 minutos. Vai ler um pouco. Ó, em 1 hora, se você fizer isso, olha quanto você já fez por você. Você leu, você meditou, você cuidou do seu dinheiro, você organizou tua casa 15 minutos por dia e você gastou 1 hora. Tem vezes que você entra no Instagram, você fica perdida 40 minutos lá dentro, no buraco negro. Não tem como dar errado. Agora, não tem como você chegar no final de um dia e falar, não fiz nada. Aí você faz a tua atividade física, 30 minutos, 40 minutos. Ó, não chegamos em 2 horas ainda. É você no topo do triângulo de prioridade. Depois vem as pessoas, pessoas que você ama. Então, agora vou dedicar tempo às pessoas que eu amo. Tempo às pessoas. E lá embaixo, por último, rotina doméstica e o seu trabalho. Por quê? Porque tem muita hora, Pepe. Tem muitas horas. Tem muitas horas. Eu vou otimizando isso. Ah, se eu estou indo para o trabalho de ônibus, eu posso telefonar para uma amiga, telefonar, ou mandar mensagem. Posso ouvir no podcast. Eu vou otimizando o meu tempo. Só que com paz, com calma, com leveza. Celebrando com uma respiração completa que seja, ó, ai, que maravilha, terminei essa tarefa. Terminei essa tarefa. A hora que eu finalizar aqui com vocês, eu vou ficar uns 10 minutos fazendo essa sensação. Por que tanto, Paty? Porque hoje é o último dia. Então, nós finalizamos 8 semanas da atenção plena. Não é para eu desligar e falar assim, próximo da lista. Não, não é assim. A gente está finalizando um programa de 2 meses. Teve uma dedicação aqui, uma presença, centenas de pessoas participando. Isso aqui eu vou finalizar com vocês, eu vou respirar, eu vou agradecer, eu vou ficar muito feliz, eu vou me alimentar, eu vou me alimentar disso. Percebeu? Você está deixando de se alimentar das coisas que você faz. Terminou de arrumar o seu quarto, arrumar a sua cama, pôs um cheirinho. Nossa, se alimenta disso. Não pega e sai para ir lavar o banheiro, fazer outra coisa. Não, não. Olha o quarto como ficou. Olha o quarto. Olha para o quarto.
que gostoso. Deixa eu abrir a janela agora, ó, entrar um ventinho. Ai, que delícia. Olha esse quarto, que quarto gostoso. Você está liberando hormônios de bem-estar, você nem percebe isso. Coloca um sorriso, sorriso. Que gostoso, sensação boa. É isso, Pepe. Deixa eu colocar o meu carregador aqui um instante. Carregador, para não cair a bateria com as minhas bebezinhas. O computador tá velhinho, mas eu te amo, viu? Bom, faz sentido, Pepe, levar isso para o nosso estilo de vida? E aqui cabe a você ser a dominante e não a dominada. Como assim? Você tem que saber que o mundo está frenético e que as pessoas estão agindo desse modo. Então, as pessoas não fazem essa pausa, do modo degustação. Então, quando você está ali falando com o teu chefe ou com alguém da tua família, com qualquer outra pessoa, você tem que saber que aquela pessoa não está agindo desse jeito aqui que a gente está combinando. Mas você já tem essa consciência. Então você fala, essa pessoa está afobada, mas eu não estou. Eu não estou. Você vai tendo essa percepção. Eu tenho conversado muito sobre isso com os meus filhos. E na semana passada, a minha filha tem uma amiga que é muito próxima. E ela falou, mãe, a minha amiga ela tá muito ansiosa e ela tá me interrompendo várias vezes na aula. E eu percebo que ela tá muito ansiosa, muito acelerada. Como é que eu faço, mamãe, para isso não me contaminar? Olha, que boa pergunta, que boa percepção. Essa percepção já é tudo. Só de eu perceber que a pessoa que está trabalhando comigo, estudando comigo, convivendo comigo, dormindo comigo, que ela está num movimento ansioso e que isso não é meu, já está resolvido. Como que eu faço para isso não me contaminar? Já não vai contaminar. Por quê? Porque a solução é sempre a clareza. Então, eu estou percebendo, eu sou eu, o outro é o outro. Eu estou no estado que eu escolho e o outro está no estado que ele escolhe. Mas e se for para ter uma simbiose, alguém dominar alguém? Eu escolho ser a dominante. Por quê? Porque eu estou consciente. Sempre a consciência domina, Pepe. Então, eu escolho ser a dominante. Aqui não vai entrar ansiedade. E ninguém vai me pilhar, me pressionar com tarefas por fazer. Por quê? Porque eu sou uma, eu sei quais são as bolas douradas aqui do gol, eu não vou defender todas as bolas. Vão fazer um monte de gol aqui, ó. Pode fazer gol, ó, à vontade, pode chutar. Não estou nem aí. Eu só vou defender as douradas. Mas e se eu defender outra? É lucro. É lucro, Pepe. Dessa maneira, você jamais vai entrar nesse redemoinho de estresse. Aqui ele fala, semana 8 é o resto da sua vida. Ele fala na página 188. Então, é, teça o seu próprio paraquedas. Tenha atenção plena para manter a sua paz em um mundo frenético. E aqui ele traz algumas sugestões para vocês, né, Pepês? Comece o seu dia com atenção plena, quando você abrir os olhos, pare suavemente, faça 5 respirações, use aquelas meditações dos 3 minutos, né, ao longo do seu dia, seja amiga dos seus sentimentos, ou seja, uma emoção não é um problema a ser resolvido, é só uma nuvem que passa. Quando você estiver cansada, frustrada, ansiosa, zangada, pratique o espaço da respiração que nós aprendemos aqui. Faça o máximo de atividades cotidianas, o máximo que você conseguir, com atenção plena, que foi o que a gente falou. Escovar os dentes, tomar banho, lavar a louça. Aqui agora a gente traz uma pitada a mais. Eu vou fazer com atenção plena e eu vou trazer esse reconhecimento. Ai, que gostoso, eu fiz, né?
Eu fiz, tá feito, tá realizado. Mas e tem um monte de bola, tem não sei o que, não vai dar conta, tá atrasado. Não, não, não. Eu não me envolvo com isso. Então, Pepe, você tem que ter a sensação, literalmente, que você está em outro planeta. Você tem que viver numa outra dimensão. Mas por quê, Paty, que eu vou viver alienada? Não é alienada, é o contrário, é consciente. As pessoas que estão alienadas, vivendo 95% do seu tempo em estado de piloto automático. Lembra? Do 0 aos 35 anos, 0 aos 35 anos, a gente forma todos os nossos programas subconscientes que vão rodar o resto da vida. Então, se você é 35 mais, a chance de você estar 95% do seu dia fazendo escolhas que você acha que são conscientes, mas não são, são completamente piloto automático, são completamente baseadas no seu passado. Então, quanto mais consciente, melhor. Quanto mais consciente, melhor. E quanto mais você está consciente, mais você percebe que a pessoa que está lá fora te pressionando, te pilhando, ela está inconsciente. Ela está agindo segundo o piloto automático dela. Percebeu? Então, não, eu quero ser a dominante, eu vou fazer as coisas com calma. Se for para alguém influenciar alguém aqui, você eu vou acalmar essa pessoa. A minha energia vai ser dominante. A minha paz vai ser a dominante. Faz sentido, Pepe? Aí ele coloca aqui, aumente seu nível de energia, de exercício físico para subir a barrinha de energia. Lembre-se de respirar várias vezes ao dia. Aqui, Pepês, então ele dá nessa listinha de coisas para a gente fazer agora para o resto da vida. Aqui, tudo isso, Pepês, se resume a uma linha do nosso painel brilhante, que é a meditação. Tá? No nosso novo painel brilhante, a gente tem atenção plena, 15 minutos de atenção plena todos os dias, né? E 15 minutos de leitura todos os dias, no painel brilhante novo, vocês vão receber, tá? Então, Pepes lindas, nós fechamos por aqui esse programa. Eu estou muito feliz e grata por essas 8 semanas que nós passamos juntas, né? Sei que aqui tem muitas que não são minhas alunas, mas tem muitas, muitas que são alunas, que eu vejo sempre ali nas mentorias. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, tá? Pela presença, pela confiança, né? Foi uma viagem maravilhosa para nós. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai preparar uma playlist para vocês com esses 8 encontros, mais o workshop do final de semana, porque quem é aluna, isso vai estar na plataforma para vocês, né? Mas quem não é aluna, quem fez gratuito, vai receber a playlist lá no grupo completa, tá bom? E vocês vão ficar com acesso ali por um ano. Então, quem não conseguiu fazer as 8 semanas, não precisa ficar desesperada, pode começar de novo, pode assistir quantas vezes quiser. Durante um ano, a gente vai colocar tudo lá na playlist, os áudios também, do Atenção Plena, link para quem quiser comprar o livro, tá bom? Pezinhas lindas. Deixa eu colocar uma pausa aqui.